Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje nós estamos no 5º dia da nossa novena em honra a Santa Clara de Assis, né? Então, neste itinerário vocacional de Clara, Clara termina sua vida terrena em São Damião, onde ela viveu 42 anos, né? Destes 42 anos, 28 anos ela passou acamada devido a uma enfermidade. Então ela morre em São Damião no ano de 1253, né? 27 anos após a morte de Francisco. Então, quando Santa Clara morre, ela é enterrada na Basílica de São Jorge. Foi onde Francisco aprendeu a ler e a escrever, e hoje é a atual Basílica de Santa Clara. 10 anos após Santa Clara ser enterrada em sua basílica, as irmãs deixam o mosteiro de São Damião em Assis e vão para dentro dos muros da cidade, né, num convento anexado à basílica, chamado hoje o Proto-Mosteiro, onde as irmãs residem até hoje, né? Quando nós estudamos, lemos sobre a vida de Santa Clara, nós vamos perceber sempre aquele embate da família de Clara com Clara em relação à vocação dela. Não é que a família não aceitasse se ela quisesse ser uma consagrada. O que impediu, né, o que dificultou um pouco para ela foi a forma de vida que ela escolheu. Na verdade, a família já planejava um casamento com um nobre para ela, já tinha um plano de casamento. Só que Santa Clara sempre demonstrou que aquela não era a vocação dela, que ela não queria se casar. Ela queria se dedicar às coisas do Senhor. Mas ela ainda não sabia muito bem que caminho Deus estava preparando para ela. Santa Clara foi educada, catequizada por sua mãe, Hortolana. A mãe de Santa Clara era uma cristã muito devota. Naquele tempo em que se faziam muitas peregrinações, ela fez peregrinações à Terra Santa, a Santiago de Compostela, ao Monte Gargano, né, Santuário de São Miguel Arcanjo. Então ela fez muitas peregrinações. Então ela foi educada, foi catequizada pela sua mãe Hortolana. E naquele tempo, né, ela ouve falar sobre o que tinha acontecido com Francisco, né? O jovem Francisco, que era filho de comerciante, que tinha fama em Assis por ser um jovem alegre, que gostava de festas. E aí ocorre a conversão de Francisco e Clara, como toda a cidade de Assis, né, fica sabendo do ocorrido. E isso ela vai acompanhando, né, essa conversão de Francisco. O Cristo apresentado por Francisco, Cristo pobre e crucificado, era aquele Cristo que havia conquistado o coração de Clara. Então ela decide que era aquela vida, ela sente que Cristo a chama a viver aquele estilo de vida, mas de um modo diferente. E então a família de Clara não aceita, né? Ela vive aquela forma de vida que era contra os princípios da nobreza, né? É um dos pontos fortes da regra dela. Todas as irmãs são iguais, né? Fala que as irmãs não se distinguem por nada, todas são iguais. E uma forma de vida que tinha como essência viver a pobreza de Cristo, a kenosis do Cristo, né? Sem nada de posses, vivendo da providência de Deus. Então, para a família de Clara, era como se fosse rebaixar o nome da família, né? Então, Clara, de nobre estirpe, rebaixava o nome de toda a família dos Ofredúcio com essa atitude. Então, por isso a família quis a todo custo demovê-la, né, daquele objetivo, o que não conseguiu. Então, Clara, ela vive dentro da igreja essa nova forma de vida. Ela vive uma vida monástica, tradicional monástica, mas fraterna. Uma vida claustral, contemplativa. Uma vida de pobreza, mas de pobreza franciscana. A regra é o evangelho, viver o evangelho em pobreza, castidade, obediência e clausura, né? Porque a palavra monaquismo vem do grego, quer dizer uma pessoa que vive essa solidão, né? Só que Santa Clara, pela inspiração do Espírito, ela traz uma vida monástica,
no sentido do que se conhecia na época, mas não solitária, uma vida monástica em fraternidade. E dentro dessa fraternidade, essa contemplação dos mistérios de Cristo. Dentro dessa contemplação dos mistérios de Cristo, dando ênfase principalmente à kenosis do Cristo, né? O Cristo que, sendo de condição divina, ele não se apegou, né? Ele se abaixou, se encarnou para nos salvar, né? Para morrer na cruz por nós. Sem ter pecado, ele carregou sobre ele os nossos pecados. E para Clara e Francisco, essa kenosis de Cristo, ela se inicia logo na encarnação. Cristo que toma a nossa forma humana e nasce ali no presépio, né, na pobreza. Mas Clara e Francisco são pobres porque Cristo é pobre. A pobreza deles, especialmente, é essa pobreza do Cristo, né? Aquele que é Deus, que não se apega à sua condição divina e que desce até nós, para que nós possamos chegar até Ele. Logo após a morte de Santa Clara, já haviam muitos mosteiros em toda a Itália. Lá no século XIV, lá em 1400 mais ou menos, já existiam 400 mosteiros com mais de 15 mil irmãs clarissas. 5 anos após a morte de Clara, é fundado o mosteiro de Clarissas em Portugal. E é desse mosteiro, um desses mosteiros fundados em Portugal, o mosteiro de Évora, que em 1677, no final de 1600, que se funda o primeiro mosteiro de vida consagrada religiosa feminina no Brasil, o mosteiro do Desterro, na Bahia. É o primeiro mosteiro de irmãs no Brasil, é o mosteiro do Desterro. Então, aquele mosteiro é fundado e é nesse mosteiro que vive e morre a Madre Vitória da Encarnação, que hoje está em seu processo de beatificação. Santa Clara foi como esse ramo, né, que cresceu, essa árvore que cresceu e espalhou todos os seus ramos, né, e atrai mulheres até hoje, né, para esse carisma, né, para seguir o Cristo pobre crucificado, do modo como o Espírito Santo inspirou a ela, né, há mais de 8 séculos. Então, hoje nós encerramos aqui, partilhando um pouquinho desse itinerário vocacional de Clara. Convido cada um de vocês, a rezar conosco, né, a oração e pedir, né, a graça que você necessita por intercessão de Santa Clara. Ó amável Santa Clara, que deixaste tudo para se entregar com confiança a Jesus Cristo, pobre e crucificado por amor. Olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ensinai-me a ter os olhos fixos em Jesus e segui-lo no meu dia a dia, com esperança, fé e caridade, com o coração grato e alegre pelo dom da vida. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que alcanceis para mim e meus familiares a saúde espiritual e corporal. Ouvi meu pedido e concedei a graça que vos peço com confiança. Intercedei para que eu possa receber como herança o reino celeste e convosco louvar e cantar ao Pai das misericórdias por toda a eternidade. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós.